Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei falar sobre função de segundo grau. Neste vídeo eu irei falar sobre o gráfico de uma função, também falarei sobre o x do vértice, y do vértice e as formas que essa função pode aparecer. Essa mais simples, mas também sobre a fórmula canônica de uma função de segundo grau. Então, vamos para o vídeo. Bom, então vamos começar definindo uma função de segundo grau. O que é uma função de segundo grau? Uma função de segundo grau é uma função polinomial que possui uma ou mais variáveis em que o termo de maior grau, ou seja, aquele que possui o maior expoente, é de segundo grau. Ou seja, sempre tem que ter esse termo aqui de x ao quadrado. E por esse motivo é que o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a fosse zero, não teria esse x ao quadrado, visto que qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, nesse caso aqui, se o a fosse zero, isso aqui sairia e aí só teria o bx mais c, o que torna uma função de primeiro grau. A respeito do a, o b e o c, nós podemos falar que eles são os coeficientes da função. Além disso, o c ele também pode ser chamado de termo independente. Por quê? Porque ele é o único que não depende do x. Se vocês forem reparar, o a está acompanhado do x ao quadrado, o b está acompanhado do x e o c não está acompanhado de nada. Ou seja, ele é o termo independente. Bom, além disso, como já falei, o x é a variável da função. Bom, agora aqui temos dois exemplos de funções do segundo grau. Essa aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 6. E essa aqui, f de x igual a x ao quadrado. Vamos tentar achar os coeficientes dessas funções. Nessa primeira aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 6. Bom, o termo que está acompanhando esse x ao quadrado aqui é o 1. Ou seja, o nosso a é igual a 1. O termo que está acompanhando o x, no caso aqui o x está elevado a 1, então é o b, que é igual a 3. O b sempre está acompanhando x elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por isso, x elevado a 1 é igual a x. Bom, e o termo independente, que não está acompanhado de x, é o c. Então, c vai ser igual a 6. Já nesse segundo exemplo, temos o mesmo que o primeiro a. O nosso a vai ser igual a 1, já que é ele que está acompanhando o x ao quadrado. Desse modo aqui eu posso botar no caso x ao quadrado vezes 1, que qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Por isso que o a está omisso aqui, porque ele mede 1, não é necessário colocá-lo. Em relação ao b e o c, eles não aparecem aqui, mas seria o mesmo que eu colocar mais 0 vezes x mais 0. Ou seja, os seus valores são 0. Bom, então já concluímos essa primeira parte de identificar os coeficientes e da definição da função de segundo grau. Então agora vamos falar um pouco mais sobre a função que cada um desses coeficientes tem e sobre o gráfico da função. Bom, então vamos começar a falar do gráfico da função de segundo grau. Inicialmente devemos saber que o gráfico da função de segundo grau é representado por uma parábola. Mas o que é uma parábola? Uma parábola é um lugar geométrico côncavo, ou seja, possui concavidade, em que ela é simétrica e todos os seus pontos são equidistantes. O que significa isso? Significa que, por exemplo, nós podemos traçar aqui um eixo de simetria, e aí, no caso, esse lado aqui vai ser simétrico a esse lado aqui. Em relação aos seus pontos, todos os seus pontos possuem a mesma distância entre eles. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, aqui o ponto 1, aqui o ponto 2 e aqui o ponto 3. A distância entre 1 e 2 vai ser a mesma entre 2 e 3. Bom, agora analisando quanto aos seus coeficientes, no caso, iremos analisar primeiro o coeficiente a e também em relação ao delta. Bom, se o coeficiente a for positivo, isso quer dizer que a concavidade da função está voltada para cima. Algumas pessoas assemelham isso a uma carinha feliz, No caso aqui,
se a pessoa está feliz, está sorrindo. Então, possui a concavidade voltada para cima. Já se o A aqui for menor que zero, isso significa que a concavidade está voltada para baixo. O mesmo que uma cara triste, né? E analisando quanto ao delta, mais especificamente quanto às suas raízes, é necessário saber que, por exemplo, aqui como é o eixo x, esses aqui, no caso, são os pontos em que tornam a função, no caso, o y, igual a zero, ou seja, esse valor aqui de x e esse valor de x são as raízes da função, né? E intersectam o eixo x, por quê? Porque aqui é como se tivesse o eixo y. E aí aqui o y é igual a zero. E para o y ser igual a zero, são necessárias, tem só essas duas possibilidades, né? Que são as raízes da função. Então, se o delta for positivo, maior que zero, como nós já vimos na equação de segundo grau, a função possui duas raízes reais e distintas, né? São diferentes. O mesmo ocorre quando A é negativo. Só que a diferença é somente a concavidade, né? Quando A é negativo, a concavidade está voltada para baixo. Porém, aqui e aqui são o x1 e o x2 da função, que são as raízes. Já quando delta é negativo, nós também vimos isso aí na equação de segundo grau, nós não temos as raízes reais, são raízes imaginárias, né? Ou seja, o gráfico não intersecta o eixo x. Justamente por isso, porque o ponto de interseção com o eixo x são as raízes da função. O mesmo ocorre aqui quando A é positivo, né? Ele não intersecta o eixo x. E quando o delta é igual a zero, ele possui duas raízes reais e iguais. Ou seja, só intersecta em um ponto. Aqui que o x1 é igual a x2. O mesmo ocorre aqui quando A é positivo. Então, resumindo, né? Se o A é positivo, concavidade para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Se o delta é maior que zero, duas raízes reais e distintas. Então, o eixo x é interceptado em dois pontos, as duas raízes. Se o delta for menor que zero, não possui raízes, não intercepta o eixo x. E se o delta for igual a zero, possui duas raízes reais, porém iguais, ou seja, só intercepta em um ponto. Bom, agora nós iremos falar sobre o coeficiente b. Já vamos sobre o coeficiente a, sobre o delta, né? Então falta o coeficiente b e o coeficiente c. Então, vamos lá. Bom, então vamos começar a falar sobre o coeficiente b da função. Esse coeficiente b é o que causa uma maior dificuldade, né? Porque temos que analisar a partir do ponto em que ele intercepta o eixo y, se a função está subindo, ou então se a função está descendo, né? Se ela estiver subindo, é positiva, se estiver descendo, é negativa. Temos que analisar sempre da esquerda para a direita, né? Tem que analisar nesse sentido. No sentido, no caso, como se fosse o anti-horário, né? Bom, aí aqui, por exemplo, aqui digamos que é o vértice, né? E aqui é o ponto que está interceptando o eixo y. Depois desse y, o valor de y só vai aumentar, né? Por isso que o b, nesse caso aqui, é positivo. Se, por exemplo, nós pegarmos esse ponto aqui, o y vai ser maior que o que está interceptando. Bom, o mesmo ocorre aqui, analisando sempre da esquerda para a direita. Setinha aqui para cima. Aqui, digamos que é o vértice, ou seja, aqui, esse valor de y daqui de cima vai ser maior que o valor de y desse ponto aqui. Agora, analisando, por exemplo, esse aqui, se nós formos analisar esse ponto em comparação com esse aqui, que digamos que é o vértice, o valor de y só vai diminuindo. Por isso que a função aqui, nós botamos uma seta como se fosse para baixo, né? Ela está descendo, analisando sempre da esquerda para a direita. Temos que frisar bem isso aqui, porque se nós formos analisar o lado contrário, nós vamos encontrar o sinal oposto, né? O mesmo ocorre aqui para quando o A é negativo, né? Temos o ponto aqui e o y, o valor dele só vai descendo. Ou seja, esse valor aqui de y
é bem menor que esse voo aqui de y. Ou seja, nesse caso aqui, o b é menor que zero. E nesse caso aqui, se nós formos para cá, mesmo que esteja descendo, como aqui é o vértice, né, da parábola, nós podemos considerar o b igual a zero, né? Porque ele não vai subir em relação ao vértice, nem descer em relação ao vértice, né? Então, nesses casos, assim, que o ponto o y, né, do vértice intersecta o eixo y, tá? Nesse eixo, né, nós podemos considerar o b igual a zero. Então, recapitulando, né, se analisando da esquerda para a direita, o valor de y estiver aumentando, o b é maior que zero. Temos que analisar, lembrando, sempre quando o x é igual a zero. Nesse caso aqui, o x é igual a zero. Ou seja, esse ponto aqui tem o x igual a zero e o y, sei lá, igual a 10, por exemplo. Mas o x tem sempre que ser zero ao analisar o b. Nesse caso aqui, em que o y do vértice intercepta, né, o eixo y, o b é igual a zero. E nesse caso aqui, por curiosidade, o x do vértice vai ser igual a zero. Até porque nós vamos ver isso aqui mais pra frente, mas o x do vértice é representado por menos b sobre 2a. E como o b vai ser zero, isso aqui também vai ser igual a zero, visto que o numerador é igual a zero. E isso é um dos fundamentos da divisão, né? Da fração. Se o numerador for igual a zero, a fração em si vai ser igual a zero também. Então, o mesmo ocorre aqui. E nesse caso aqui, como o y aqui vai ser maior que o y daqui, a função está descendo, o b é menor que zero. Bom, então agora vamos analisar o último coeficiente, né? Já analisamos o a, já analisamos o b e agora falta analisar o c. Então, vamos continuar. Bom, então vamos começar a falar do coeficiente c. O coeficiente c, assim como o coeficiente b, está ligado ao valor de x, né? Quando x é igual a zero, e em relação à interseção com o eixo y, né? Da parábola. Bom, na minha opinião, o coeficiente c é um dos mais fáceis de entender, né? Se a interseção com o eixo y da parábola estiver acima, né, acima daqui desse ponto zero, o c vai ser positivo. Ou seja, se estiver em qualquer região dessas aqui, o c vai ser positivo. Já que, se a interseção da parábola com o eixo y estiver nessa região aqui de baixo, o c vai ser negativo. Ou seja, né, se o y for menor que zero. E aqui o mesmo se o y for maior que zero, né? A interseção, né? Se o valor de y aqui na interseção for maior que zero, o c é positivo. E se o valor de y na interseção da parábola for negativo, o c também vai ser negativo. E já que, se a interseção for diretamente no ponto zero, o c também vai ser igual a zero. Bom, então esse aí foi o coeficiente c. Então já vimos o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Agora vamos falar sobre o vértice da função, né, da parábola, que seria esse ponto aqui. Então vamos lá. Bom, além dessas informações que eu acabei de passar, eu acabei de lembrar de outra coisa. É que se, no caso, nós quisermos provar, né, essa questão do valor do c, nós podemos simplesmente substituir o x por zero aqui. Então, nós vamos ficar com 0x ao quadrado, ou a vezes zero, né? A vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Qualquer número vezes zero é zero, qualquer número vezes zero é zero, e o c está aqui solto. Então, o f de x vai ser igual a c.
Por isso que é o ponto de interseção. E foi isso, né? Agora vamos realmente, né, para falar do vértice da parábola. Bom, então vamos falar do x do vértice e o y do vértice. Vamos desenhar aqui o gráfico, né? Um gráfico bem simbólico. No caso, esse ponto aqui, né, que representa essa parte aqui, vai ser o y do vértice. E isso aqui vai ser o x do vértice. Bom, e como a parábola é simétrica e possui pontos equidistantes, essas duas informações aqui fazem com que a gente descubra, né, o valor do x do vértice. O x do vértice vai ser igual a x1 mais x2 dividido por 2. A média aritmética das raízes, né? No caso, se aqui fosse x1 e aqui x2. Mas por que isso aí, né? Porque sabemos que isso aqui vai ser igual a essa parte aqui. Porque a parábola é simétrica. E bom, como possui pontos equidistantes, sabemos que o x do vértice vai estar bem no meio. Por isso que é a média aritmética entre essas duas raízes, x1 mais x2 dividido por 2. E como nós já vimos, né, novamente na equação de segundo grau, na função aqui, ax ao quadrado, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, nós sabemos que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Isso aqui nós também podemos representar por x1 mais x2 vezes 1 sobre 2, né? Então podemos dizer que o x do vértice vai ser igual a menos b sobre a vezes 1 sobre 2. Multiplicação de fração, podemos multiplicar o denominador com o denominador e o numerador com o numerador. Ou seja, isso aqui vai ficar menos b sobre 2a. Então, aqui já encontramos o valor do x do vértice. Como exemplo, se por exemplo, no caso, o x1 fosse igual a 3, e podemos dizer aqui que o x2 era igual a 5, né? Qual que vai ser o x do vértice? x1 mais x2, 3 mais 5, dividido por 2, que é o quê? Igual a 4. Então, sabemos que aqui o x do vértice vai ser 4. Bem no centro, né? Então, agora vamos achar o y do vértice. Bom, como nós já achamos o x do vértice, para achar o y do vértice, basta substituir o x do vértice na função. Então, sei que o f de x do vértice vai ser igual a vezes menos b sobre 2a elevado ao quadrado mais b vezes menos b sobre a, esqueci de botar aqui na hora do parênteses, né? Mais b multiplicando, né? Mais b vezes menos b sobre a mais c. Bom, aqui elevando ao quadrado, nós sabemos que um número negativo elevado ao quadrado fica positivo, então menos b vezes menos b fica igual a b ao quadrado. E o denominador ao quadrado, 4a elevado ao quadrado, vai ser o mesmo que 4a ao quadrado. Bom, como aqui o a ao quadrado é igual a vezes a, nós temos o a aqui multiplicando em cima e o a dividindo embaixo, podemos cortar, né? Cortamos só o quadrado porque só tira um a. E aí já podemos tirar esse quadrado aqui também. Então isso aqui fica com b ao quadrado sobre 4a. Da mesma forma, ao multiplicar o b por menos b, no caso, né, diferente daqui, aqui como era o mesmo sinal, foi para positivo, e aqui como são sinais opostos, ficará negativo, né? Então vai ficar menos b ao quadrado sobre 2a. Sobre 2a? Que aqui eu botei errado, não é menos b sobre a, é menos b sobre 2a. E mais o c. Com isso, né, nós podemos tirar o MMC,
que no caso aqui o c está com 1, o denominador do c é 1. E aí nós vamos ficar com o quê? 4a, 2a e 1. O MC entre esses termos vai ser o 4a. Bom, então aqui multiplicamos por 2 e aqui por 4a. Então eu sei que o f do x do vértice vai ser igual a quanto? B ao quadrado. Como aqui multiplicou por 2, menos 2 vezes b ao quadrado, menos 2b ao quadrado. Mais c vezes 4a, mais 4ac. E tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 4a. Foi o denominador que nós tiramos na MC. Bom, b ao quadrado menos 2b ao quadrado, sabemos que é menos b ao quadrado. Mais 4ac sobre 4a. Esse b ao quadrado mais 4ac no numerador, né, pode nos lembrar uma coisa, né? O nosso delta, visto também em equação de segundo grau. Se você não viu, passa lá para assistir. Que é o b ao quadrado menos 4ac. Só que aqui está com o sinal oposto, né? O que a gente pode fazer então? Simplesmente multiplicar por menos 1 em cima. Na verdade, multiplicar por menos 1 não, né? Botar aqui um parênteses. Menos b ao quadrado. E aí aqui, como o sinal era positivo, vai trocar, vai ficar negativo. B ao quadrado menos 4ac. E como isso aqui é o mesmo que o delta, nós podemos representar com menos delta sobre 4a. Bom, então achamos aqui, né, só para deixar anotado de uma forma mais organizada, o x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Bom, então, agora que nós conseguimos achar os vértices, né, da parábola, basicamente nós concluímos, né, como se monta um gráfico, a definição de uma função de segundo grau. Porém, além disso aqui, ainda tem mais uma forma de se representar a função de segundo grau, que é a chamada fórmula canônica, né? Então, nós vamos falar sobre ela agora. Bom, então vamos falar da fórmula canônica da função de segundo grau, né? Não é uma fórmula que vai acrescentar muita coisa, que vai mudar muita coisa na função em si, mas é como se fosse um artifício, né? Que possa facilitar alguma hora, né? Bom, então vamos começar aqui, né? Como sempre, com o nosso f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Anotei aqui do lado, né? X do vértice igual a menos b sobre 2a e y do vértice igual a menos delta sobre 4a. No final, nós teremos isso aqui. Bom, colocando o a em evidência, né, entre esses dois termos, pode até parecer estranho, né, porque o a não aparece nesse termo daqui, mas nós podemos multiplicar em cima, multiplicar embaixo e fazer com que ele apareça, né? Então nós temos aqui que o f de x vai ser igual a que multiplica, no caso vou botar aqui um parênteses maior, x ao quadrado mais bx sobre a. Por quê? Porque quando a for multiplicar aqui, vai multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Então, poderíamos simplesmente cortar, né? Mais esse c. Bom, aqui nós podemos tentar forçar para aparecer a soma de... o quadrado da soma de dois termos, né? Então, nós teríamos que completar esse quadrado. Para isso, nós poderíamos concluir que, deduzir no caso, que esse aqui seria o termo do meio, que é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, nós teríamos o seguinte, teríamos que o f de x seria igual a vezes x ao quadrado mais 2bx sobre 2a. Não mudamos nada, né? Porque multiplicamos em cima, multiplicamos embaixo.
O mesmo que fizemos aqui com A. Multiplicamos em cima e estamos dividindo embaixo. Simplesmente poderíamos cortar esse 2 em cima e 2 embaixo. Então, até aí, nada demais. Como nós sabemos aqui, né, que o primeiro termo vai ser esse x, já que ele já está elevado ao quadrado, nós sabemos que tem que ter duas vezes o primeiro aqui é o x, vezes o segundo. Então, quem seria o segundo? Seria esse b sobre 2a. Né? É o que está além do que deveria. Né? Então, aqui nós podemos botar mais b sobre 2a elevado ao quadrado. E aí, assim, temos a soma o quadrado da soma de dois termos. Porém, né, nós não podemos fazer simplesmente isso aí. Nós temos também que tirar essa parte, já que ela não fazia parte inicialmente da equação. Então, vamos ver aqui e menos b sobre 2a elevado ao quadrado. Botamos aqui, né, um colchete mais c. Bom, então já representando aqui com o quadrado soma de dois termos, podemos botar aqui que isso aqui vai ser igual a A, que multiplica x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. E não botei isso aqui para dentro, por quê? Porque nós já vamos tirar isso aqui do caso do parênteses. Isso aqui vai ser, no caso, como o sinal aqui está negativo, vamos dar menos a vezes b ao quadrado, 2a ao quadrado, 4a ao quadrado. Como temos esse a multiplicando aqui em cima e esse a multiplicando embaixo, podemos cortar, no caso, simplificar com esse quadrado, né? E aqui, novamente, com c. Bom, aqui, novamente, né, vamos repetir essa parte. A vezes x mais b sobre 2a menos b ao quadrado sobre 4a mais c. Bom, nós podemos tirar o MC, né? Já que o c aqui está com o denominador 1. E botar isso aqui tudo na mesma base, né? Bom, como o denominador aqui é 1, o MC é 4a, né? Então, devemos multiplicar o c por 4a. Então, eu já vou botar aqui mesmo, menos b ao quadrado, mais 4a vezes c. Vou centralizar esse 4a aqui, sobre 4a. Bom, e aí aqui e aqui, nós já temos dois termos que nós já sabemos, né? B sobre 2a menos b sobre 2a. Menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. E aqui no caso, menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Bom, então podemos fazer logo a substituição, né? Então teremos aqui que o f de x vai ser igual a A que multiplica x. Como isso aqui está positivo e nós sabemos que o x do vértice é negativo, nós podemos simplesmente botar o menos. Menos x do vértice. Já que esse menos aqui, multiplicando com esse menos aqui, vai ficar positivo, assim como está aqui. E o mesmo nós podemos fazer com esse daqui, né? Que no caso vai ser o y do vértice. O menos está aqui e aqui no caso vai ser menos 4ac. Bom, aí aqui já vai estar com o menos delta, né? Então vamos colocar aqui mais y do vértice. Porque aí aqui, né, no caso, nós deveríamos colocar o mais. Visto que nós multiplicamos por menos, né? Já que antes estava menos b ao quadrado mais 4ac. Multiplicando por menos 1 em cima vai ficar mais b ao quadrado menos 4ac. Que é o mesmo do y do vértice. B ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Só que é negativo e aqui fica positivo. Então, nós achamos aqui a nossa queridíssima fórmula canônica.
f de x igual a vezes x menos x do vértice mais y ao quadrado. Um ponto que eu esqueci é que aqui está elevado ao quadrado, né? Então, o correto seria f de x igual a vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Bom, e assim, né, nós concluímos a aula sobre função de segundo grau. Bom, eu espero que todos tenham gostado, que todos tenham conseguido compreender. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, @matematicalize, você pode mandar dúvidas ou sugestões que eu vou estar vendo e respondendo assim que possível, né? Você também pode deixar nos comentários se você gostou do vídeo e se você não gostou, o porquê que você não gostou, me dando sugestões para eu saber o que eu posso fazer para melhorar, né? Bom, então foi isso, né? Essa aula daqui foi mais de teoria e logo teremos exercícios também, né, sobre função de segundo grau, que é uma função, que é uma questão, que é uma matéria, né, bem recorrente, algo que cai bastante e que pode gerar bastante dúvidas, né? Assim como a aula de função de segundo grau, eu já fiz um vídeo de equação de segundo grau. Se você não viu, passa lá para assistir. Que antes disso aqui, né, é como se fosse um pré-requisito, né, saber equação de segundo grau para saber a função de segundo grau. Não dependem muito, mas ajuda, né? Mas então foi isso. Eu espero que todos tenham gostado e muito obrigado a todos que assistiram. Fui!